Teorema do valor intermediário é um teorema que usa continuidade, ele é consequência da definição de ser contínua, tá? Então, olha como que ele começa. Se f é contínua no intervalo fechado, tá? Como que a gente olha a continuidade no fechado? Olha aí no vídeo anterior da playlist, tá? A gente tem que olhar a continuidade lateral, à direita de A e à esquerda de B. Supõe, então, que f seja contínua no fechado e L seja um número real, tal que f de A e f de B, o L esteja entre os dois. Então, eu tô pegando f de B e f de A e o L aqui dentro. Na verdade, aqui, ó, ou f de B menor que f de A e o L dentro. Ou seja, o L tem que estar entre f de B e f de A, tá? Essas duas coisas significam isso. Então, existe pelo menos um x no intervalo fechado, vai ter exatamente pelo menos um x, pelo menos, tal que f desse x vai ser esse L que a gente tem, tá? Então, vamos repetir. Se você tem um número qualquer real entre f de A e f de B, tiver entre os dois, você pega um L qualquer. O teorema do valor intermediário ele garante que para esse L, algum x entre A e B vai ser f. Então, vai existir alguém que o f desse alguém vai coincidir com esse L, tá? Pelo menos um alguém desse, que é a consequência de função contínua, né? Se eu ligo esse valor a esse continuamente, significa que eu não tiro o lápis. Então, uma hora vai ter que passar, ou seja, se eu falo que a função é contínua, eu tô falando que todo mundo aqui vai ter um x e um f de x. Logo, esse L vai ser o próprio f de x, tá? Vamos ver como que fica isso. Corolário desse teorema, ou seja, é uma consequência imediata desse teorema. Corolário do teorema do valor intermediário. Se f é contínuo em AB e se f de A e f de B têm sinais opostos, ou seja, o f de A é negativo e o f de B positivo, vai existir pelo menos um x, na verdade, pelo menos um C, eu chamei de C, entre A e B, tal que f de C é zero. Tá? Por que que é uma consequência imediata? O zero, ele não está entre f de A e f de B? Então, na verdade, eu estou usando o teorema do valor intermediário. Eu estou falando que existe algum x, tal que f de x é zero. O que que eu estou dizendo? Que entre A e B, a função encosta no eixo x pelo menos uma vez. Tem pelo menos uma raiz. f de c ser zero está dizendo que o c é raiz dessa função. Esse teorema, gente, esse corolário, que é uma consequência do teorema do valor intermediário, ele também é conhecido como teorema de Bolzano, tá? Vamos ver um exemplo de onde que a gente pode aplicar o teorema de Bolzano, tá? Mostre que esse polinômio de grau 3 tem pelo menos uma raiz entre menos 2 e 0. Então, eu tenho menos 2 e 0, que é o meu intervalo AB, tá? Então, eu estou trabalhando no intervalo de menos 2 a 0. É uma função polinomial, ela é contínua em todos os reais. Logo, ela é contínua nesse intervalo fechado aqui, tá? Então, a função é contínua, então obedece às hipóteses do meu teorema, tá? Por enquanto. Vamos ver quem é f de menos 2. F de menos 2 vai dar menos 5. Então, no menos 2, eu tenho aqui o menos 5. F de 0 vale 1, tá? Então, o que eu tô querendo dizer? Que eu vou ter que ligar esse ponto a esse continuamente, porque em I ela é contínua. Logo, eu vou pôr o lápis aqui, eu tenho que chegar aqui. Você concorda que pelo menos uma vez vai encostar? E, na verdade, vai mesmo, vai encostar aqui, ó, nesse valor que é o menos 1, tá? F de menos 2 e F de 0 tem sinais opostos, porque um é negativo, o outro é positivo. Logo, pelo teorema de Bolzano, existe pelo menos um número C entre menos 2 e 0, tal que o F de C é 0, tá? Então, eu garanto isso. Esse C, portanto, é uma raiz, tá? É raiz desse polinômio. Essa raiz, nesse caso, vai ser o menos 1. Porque olha só, quando a gente calcular
o f de menos 1 vai dar 0. Vamos calcular, olha. Menos 1 ao cubo é menos 1, mais 1, menos 1 mais 1, tá? Então, esse c que existe, nesse caso aqui eu até consigo ver quem que é o menos 1. E aí, gostou da aula? Se gostou, se inscreva no canal e deixe o seu curtir. Até a próxima! Tchau!